Olá, criançada! Olá, adolescentes, jovens, adultos, pessoal de terceira idade. Estamos mais uma vez com o programa Nascemos para Brilhar, no canal do professor, do canal do Zion Linhares aí no YouTube. Você compartilha, você se inscreve e faça seu comentário sobre o nosso trabalho, né? A gente está fazendo aí de segunda a sexta, sempre com assuntos diferentes. E nós já temos muito material aí para que você possa ouvir, possa refletir, possa servir para você e para muita gente, né? As pessoas que estão ao seu redor. Gente, hoje, o nosso assunto de hoje vai ser razões para viver. Razões para viver. O que me trouxe esse tema é porque a gente sabe, né? A gente que lê bastante, tem muita informação, a gente sabe que tem muita gente desanimada. Tem muita gente com ansiedade, muita gente com pânico, depressão. E tudo isso tira, né? Quer tirar a razão da gente viver. Mas aqueles que leram bastante, aqueles que têm bastante oração, que tem uma família bacana, né? Que tem sonhos, que tem projetos, eles têm uma vantagem a mais para chegar até lá, né? Nós temos aqui em nossas mãos esse livro, né, muito bom, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Gente, esse livro ele foi, já está na 44ª edição, né? Com certeza isso aqui já está ultrapassado, com certeza. Esse garotão, Viktor Frankl, ele, psicólogo, ele foi preso na Segunda Guerra Mundial, ele esteve preso. Imagina nos campos de concentração como é que é, né? As pessoas presas no campo de concentração, gente. Se você já assistiu algum filme, se você já leu alguma história, né? Alguma reportagem, é muito triste, é muito complicado, né? Logo quando chegam as pessoas que vão presas no no campo de concentração, eles já vão eliminando uma boa parte de crianças, mulheres, pessoas mais velhas. Eles matam de maneira muito sufocante, de maneira muito triste. E Viktor Frankl, história real, você pode conseguir o livro, se você quiser, consiga o livro, que você vai gostar bastante de ler esse livro deste homem que passou por essa experiência, né? Daqui a foto dele, passou por essa experiência de passar 3 anos numa prisão, né, no campo de concentração. 3 anos. E, baseado neste livro, a gente vai aproveitar uma matéria, né, que também já rolou pela Canção Nova. Junto com o livro, a gente vai falar sobre razões para viver. Eu não gosto de enumerar, né, porque eu não gosto, né, mas tem gente que diz que até que é bom que enumere, né, para as pessoas saberem aquela coisa de... Mas o que eu gosto de enumerar é o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3, Trindade, um só Deus que nos abençoa, que nos dá a paz, sabedoria, justiça, conversão, amor. E eu desejo a você a paz de Cristo. A paz esteja com você. A paz esteja com a sua família, onde quer que você esteja. Então a gente vai conversar sobre as razões para viver. Uma delas é uma das razões que as pessoas têm para viver, e se você está achando que não existe, uma delas é por alguém. Será que não existe alguém neste mundo? 7 bilhões, quase 7 bilhões e meio de pessoas, sua família, seus colegas de trabalho, colega de igreja, né, colega de escola. Será que não tem uma pessoa neste mundo que você faria um grande esforço para continuar vivendo por causa de uma pessoa, por causa de alguém? Então isso, Viktor Frankl, ele viveu esses momentos muito complicados,
ele viu muita gente cometer, né? Saber de muitas pessoas que cometeram suicídio, que ele não pôde ajudar todos, a quem ele podia, a quem ele estava perto, porque é muita gente, são muitos lugares onde eles colocam os prisioneiros, né? Segunda Guerra Mundial. Então, esta é o nosso primeiro item. Faça por alguém, né, que você ama, que você é amado, faça o esforço e procure ter razão para viver, de ser feliz realmente, de ter a paz na sua vida. Com certeza você vai tirar essa ideia de morte, do suicídio, ou de derrota, ou de tristeza, ou de fadiga, de medo. Faça o esforço. Faça o esforço que com certeza vai dar certo, você vai conseguir, se você pensar pelo menos em uma pessoa. Pelo menos uma nesse mundo todo. E se você não tiver ninguém nesse mundo todo, você mesmo. Porque você nasceu, né? E você tem que viver e deixar que um dia a coisa aconteça de forma natural, conforme a vontade de Deus, né? Então seria por alguém. Uma outra que a gente pode também enumerar é o meu livro, né? Meu livro que a gente escreveu, chamado Nascemos para Brilhar. Então é uma outra coisa que você tem motivo para viver. Você tem que saber que nós, né? Nós nascemos foi para brilhar. Ninguém nasceu para tirar a vida da gente, né? A vida de ninguém, entendeu? Então, faça o esforço, compensa, vale a pena você fazer esse esforço e você viver, né? Viver, de você sonhar, de você realizar os seus sonhos. Então é um outro motivo. Um outro motivo que você pode ter para viver é uma tarefa que você começou, alguma coisa que você começou a fazer, que você vai ter que começar a fazer e você tem que terminar. Seja ela a tarefa de escrever um livro, seja de construir alguma coisa, fazer alguma plantação, ou que seja de você fazer alguma viagem, ou que seja de você tocar algum instrumento. Procure essa razão para viver. Procure uma tarefa. Não deixa de ser uma das razões que a gente pode ter para a gente passar para frente. Uma tarefa, fazer alguém feliz. Você acha que desistindo vai fazer as pessoas felizes ou vai fazer as pessoas tristes? Né? Com certeza você pode estar enganado, né? Vai fazer muita gente triste. E vai incentivar outras pessoas também a seguirem o seu caminho que não foi legal. Então encontre razões para viver. Uma outra coisa, né, é o amor. O amor. O amor é algo, além de pensar no bem de outra pessoa, quando se tem alguém para amar, você mesmo vive a experiência de grandes proporções. Quando você se deixa, né, à vontade para amar alguém. Esse amar alguém não é obrigado a ser só amar sexualmente, né? Ter que ter um caso com aquela pessoa. Você pode amar uma criança, filha de alguém, de algum vizinho, né? Você amar uma pessoa de idade que é muito experiente, que ela pode lhe trazer grandes ensinamentos, né? Então, gente, apesar de Frankl, né, Viktor Frankl, ele ter passado momentos difíceis, né, frio cortante, a pessoa, você, num campo de concentração, eles não dão qualidade de vida nenhuma, eles tiram toda a qualidade de vida que a pessoa poderia ter lá fora, onde ele estava com a família, eles não querem saber. Então ele passou lá por fraqueza física, com certeza a alimentação não era legal, passava fome, humilhação, e lá com certeza ele pensava, né, na esposa, pensava nos momentos felizes que ele passou ao lado dos seus amigos, de seus familiares. Mas uma das coisas que Viktor Frankl,
ele nos aconselha que a gente procure amar, que o amor vai ser uma das razões para a gente viver. E, claro, Deus já deixou o recado, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quem ama realmente a Deus sobre todas as coisas vai passar por cima de qualquer coisa que venha, não importa o que vem para frente. Ele vai querer viver. Vai querer viver. Né? Um outro item que a gente pode enumerar para que a pessoa possa ter razão para viver seria a questão da inteligência. Né? Inteligência. Nossa mente, ela está a nos ajudar a encontrar saúde para os problemas, e por isso temos condição, né? Com isso, nós temos condição de suportar sofrimentos. É fato, sempre vai existir saída, sempre vai acontecer sofrimento na vida das pessoas. Jesus passou por isso, não reclamou, só pediu que o Pai não abandonasse ele, conversou muito, subiu muitas vezes as montanhas, nos desertos para conversar com o Pai. Então, é uma outra razão de viver, você usar a sua inteligência. Todo mundo tem inteligência, só temos que desenvolver mais, estudando mais, lendo mais, convivendo com pessoas capacitadas, né? Para que a gente possa cada vez mais ficar mais cheio da graça, da inteligência, da sabedoria. Uma outra coisa que Frankl, né, ele, apesar de estar num local muito chato, muito triste, muito violento, que era um campo de concentração, ele aconselha, né, que as pessoas, para ter razão para viver, uma das coisas era o humor, a pessoa ter um bom humor. Gente, tem gente que confunde bom humor com piadas, aquelas piadas que a gente ri que chora. Não é bem isso. A pessoa que tem bom humor é aquela pessoa que, mesmo que esteja tudo caindo aos pedaços, mesmo que esteja sendo perseguido, sofrendo, preso, seja o que for, mas ele sempre vai encontrar uma coisa, pelo menos uma, que vai trazer alegria e esperança para a pessoa. E Frankl conta que, em um certo momento, eles foram levados para um grande galpão, muita gente ia para um grande galpão lá, né? Na verdade o galpão era cercado, e foram levados para lá. Então o que passa na cabeça deles? Estão levando a gente para nos matar. Quando eles chegaram nesse galpão, tinha muitos chuveiros instalados, e todos sabiam, né, que nesses campos de concentração, quando as pessoas vão lá que liga o chuveiro, ao invés de sair água, saía gás, né? E os gases venenosos matavam todos ali. Depois eles pegavam os que ficaram vivos lá fora, né? E pegavam e tiravam para jogar para algum lugar. E Frankl foi com a turma todinha para lá. E quando chega nesse local, ficaram um olhando para o outro. A vontade muito grande de tomar banho, claro que talvez tivesse há dias sem tomar banho, que é uma história real, história vivida por um personagem, né, chamado Viktor Frankl, ele tem nome, era psicólogo, médico. Então o que acontece? A curiosidade, como é grande, acabou alguém abrindo um pouquinho só, bem pouquinho, a chave, né, do chuveiro. Quando o registro ali, quando abriu um pouquinho, pingou água. Aí veio aquela tensão de todos, ó, vendo aquela cena de alguém testando, só que ele aumentou um pouco mais água, não foi mais pingo, foi um filete d'água. E ele abriu todo água. Ah, gente. Frankl conta que esse momento foi muito engraçado. Todos que estavam ali, na situação pior que podia existir, vendo um chuveiro caindo água, aí trataram de abrir todos os chuveiros, só água caiu de lá. E todos caíram na gargalhada, na risada, um rindo do outro. Olha, gente, motivo para viver, né? São os motivos que a gente às vezes pode encontrar. Então, será que é possível você não tenha nada nesse mundo que possa
lhe dar um bom humor, que possa lhe trazer uma risada, lhe trazer um sorriso no rosto, nada. Não acredito. Eu acho que precisa se repensar. Repensar para que você não venha, né, a desistir. Tem muita gente desistindo. Até com essa doença que está vivendo, assolando o mundo todo agora, teve pessoas que desistiram de viver. Antes até, sem pegar a doença, acabaram desistindo. Então, o humor, eu quero repetir para você, o humor é quando você consegue retirar pelo menos uma coisa. De milhões e milhões de coisas ruins, você tirar uma. Porque nós, seres humanos, nós somos muito ingratos. Tem gente que recebe um cesto, eu costumo dizer um cesto de maçã. O cesto lá, tem 200, 300 maçãs lá numa cesta, bem grande assim. Aí o que a pessoa faz? Se ela encontrar uma só estragada, ela vai contar para alguém, alguém me mandou uma cesta de maçãs podres. Pelo amor de Deus, vamos deixar de ser ingrato. Tire a maçã que está estragada, jogue fora, dê para um animal, corte ali perto de uma outra planta que vai servir de adubo e agradeça pelas outras que ficaram, mas o ser humano tem sempre esse negócio de todo mundo, né? Todo mundo sabe, estava tudo estragado, né? E lembrando, se inscreva no canal Ozil Linhares, que é o nosso canal, dê o like aí, a gente já sabe que tem gente do outro lado já nos ouvindo, agradeço, Deus lhe abençoe, né? E leve essa mensagem para outras pessoas, porque tem muita gente precisando, né? Eu quero ver o like de você que está nos ouvindo. Então, uma outra coisa, outro item que você pode ter para se manter vivo, para ter razão para viver, é a arte. Todas as pessoas que nasceram, estão nesse mundo, eles sabem fazer alguma coisa e sabem fazer muito bem. Então, se você sabe fazer muito bem alguma coisa, sabe fazer muito bem comida, sabe fazer muito bem tocar instrumento, se você sabe fazer muito bem cantar, muito bem no esporte, né? Quantos esportes não existem por aí? Quantas pessoas já saíram do mundão, esse mundão de violência, de tristeza, de morte, e passaram a viver porque começaram a praticar uma arte marcial. Então, vá lá, vamos pintar, né? Temos o nosso amigo Dr. Lucas, né? Que é o evangelista Lucas, até conta, ele é contado no livro dele, né? Que ele gostava de pintar. Lucas gostava de pintar. E ele, né? Lucas, médico de homens e de almas, ele gostava de pintar. E ele, para acreditar em tudo que estava se passando, aquela história que Jesus tinha curado pessoas, que Jesus tinha ressuscitado pessoas, quando ele chega, que ele viajava bastante, passou a ser médico, então ele viajava muito, e teve um momento que ele a curiosidade passou a investigar, depois de 70 anos depois de Cristo, né? Quer dizer, depois de 30 e mais ou menos aproximadamente 37 anos que Cristo havia morrido, ele, Lucas, pessoalmente, como médico, certo? Ele não era da turma de Cristo, ele não acreditava, não estava no cristianismo. Então, ele procurou investigar as coisas. Então, ele, como médico, ele não foi acreditar em qualquer conversa de qualquer pessoa. E conta uma história que, nesse momento que ele fazia essa investigação, ele teve na casa de Maria, a mulher que teve a visita do anjo Gabriel, dizendo que ela ia ser mãe de um Salvador. E ela não duvidou, né? Ficou perguntando só como ia acontecer. Então conta a história que ele, Lucas, gostava de pintar, né? Mas conta neste livro, quem escreveu, que Maria era tão bonita, era tão linda, que ele não conseguiu colocar no quadro dele a beleza que tinha Maria. Também pudera, né, gente? A mulher escolhida a dedo por Deus para ser a mãe do filho dele não poderia ser qualquer pessoa, né? Então, mas como ela era cheia da graça, como disse, né? Ela era muito feliz, porque eu sei que eu sou bonito, mas eu sou feliz. E por ser feliz eu me torno menos feio.
né? Eu já disse a vocês em alguns vídeos que quando eu era criança, eu era feio que amargava. Mas quando eu era criança, eu não sabia ainda o que era o amor, né? Não sabia o que era ainda a felicidade direita, eu não sabia ainda que tinha pessoas que eram pior do que eu, igual a mim, ou melhor do que eu, e que eu poderia ser o que eu quisesse ser. Quando eu descobri que eu podia ser o que eu quisesse ser, eu criei, né, essa questão dessa frase. A minha missão não é dizer quem você tem que ser. E a minha missão é dizer que você pode ser quem você quiser ser. Então aí, quando eu descobri isso, aí então se eu posso ser o que eu quero ser, então eu vou ser. E aí passei a me dedicar, a estudar, a obedecer meus pais, né? Procurei evitar desgastes, né, que pudesse complicar a minha saúde. E aí a coisa foi indo, né, boas amizades, indo à missa pelo menos uma vez por semana. Participei depois da igreja, participei de grupos sociais, participei da política, fui vereador 4 vezes, participei da saúde como diretor do hospital, participei da educação como professor que sou até hoje, participei do esporte como jogando bola pela seleção mucambense, que era a seleção da minha cidade. Então eu usei a arte. E aí também participei da educação agora escrevendo livros, tenho 4 livros escritos, né? Muito bons, graças a Deus, não sou eu que digo, estou só repetindo o que alguém disse. Então, encontre um motivo para viver, né? Então, um outro motivo que você tem para viver é a resiliência. Se você quer saber o que é resiliência, você vai no canal Zion Linhares e bote lá Zion Linhares na busca. Zion Linhares e bote resiliência na frente. Você vai ter um vídeo falando tudo sobre resiliência. Resiliência foi o que Viktor Frankl precisou para não desistir lá dentro do campo de concentração. Porque muita gente desiste. Tem aqueles que são eliminados, né? Se eles desobedecerem alguma coisa, se eles forem fazer um trabalho e se sentirem cansados e sentar um pouco, se procurar tomar uma água, se procurar uma sombra, é morte na certa. Não serve. Então, Viktor Frankl, mesmo sendo um médico, um psicólogo, teve que fazer tudo isso, serviço de escravos, né, dos homens que estavam no comando da Segunda Guerra Mundial. Então, uma das coisas que ele utilizou foi a resiliência. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele queria, ele sabia que tinha uma família esperando ele lá fora, ele sabia que tinha um público lá fora que ia precisar da experiência que ele vivia, que ele estava vivendo ali. Bastaria só a guerra acabar para que liberassem esse povo. E graças a Deus chegou o final da guerra e ele estava vivo. E vivo ele foi servir, né, de positividade para a nossa vida. E escreveu vários livros e esse aqui é um deles, Em Busca de Sentido. Então você tem que buscar sentido. Existe, mas é como ele disse, buscar, procurar os sentidos para que você continue vivo. Então a resiliência é um deles, é você voltar para você. De repente você está voltado para outras coisas, você tem que voltar para a sua posição normal. De repente você está tendencioso para cair nas drogas, cair na embriaguez, na prostituição, sei lá, na corrupção. Você volta para você e lembre que seu pai não deseja isso para você. Sua mãe não deseja isso para você. Deus, o nosso Deus maravilhoso, não deseja isso para você. Então, volte enquanto é tempo. Então a resiliência é algo maravilhoso. A física diz que essa palavra resiliência foi até emprestada da física, porque é um tipo de material que mesmo, vamos dizer que aqui fosse um pedaço de alumínio, se eu dobrasse, o alumínio não voltaria mais, gente. Se fosse um metal qualquer, não voltaria. Mas existe uma liga metálica que quando você faz isso aqui, ele volta na mesma hora, certo? Ele não fica. Então é você voltar para você mesmo. Então outro motivo que você pode ter para continuar vivo é caridade. Caridade é uma das coisas que é citado também, né, por um rabino, né, que pode nos ajudar a refletir sobre esta razão. Ele diz, se eu não for por mim, quem será? Quem será por mim? Isso o rabino diz. Mas se eu for por mim, que serei eu? Se eu for por mim, o que será de mim?
se eu me tratar, né? Se eu cuidar do meu corpo, se eu cuidar da minha mente, se eu cuidar do meu espírito, da minha alma, o que vai ser de mim? Então tem gente que não está cuidando de si, não está cuidando da sua alma, do seu espírito, não está cuidando da sua vida e acaba, né, não tendo motivos, razões para viver. Nós temos que ter razão para viver. Então a caridade é uma, você ser caridoso, você compartilhar um pouco que você tem. Gente, tem um vídeo, viralizou aí no Facebook, com certeza também no YouTube, que eu vi hoje, fiquei maravilhado. Salvador, na Bahia, os pessoal que faz, né, gosta de bicicleta, eles andam quilômetros e quilômetros e quilômetros, aquela equipe de pessoas juntas, se juntam os amigos, né, do trabalho, da escola, da igreja, e quando eles passavam num vilarejozinho, uma das pessoas, um dos membros, quebrou o pedalo quebrou. Como pedalar? Se tem um pedalo quebrado, fica muito difícil, ainda mais porque era longa a jornada. E olha só, uma criança com uma bicicletinha já bem surrada. Ele chegou e disse, olha, tirem aqui o meu pedalo da minha bicicleta e bote na sua. A criança teve esta atitude por ela mesma, por caridade. Então ela deu o pedalozinho para colocar no do outro rapaz. E o outro rapaz disse, não dá certo, você vai ficar sem a bicicleta. Não, pode levar. Eu tenho certeza que não vai fazer falta. Deus vai me dar 10 vezes mais do que isso aí. Gente, que fé, que caridade esse menino. Sabe o que aconteceu? O pessoal voltou, uma boa parte voltou até o vilarejo, vieram no carro, em cima, gente, uma bicicleta nova, zerada, linda, maravilhosa. Dentro do carro, cestas básicas, talvez brinquedos, tanta coisa para criança. Olha só o gesto que ela teve, tirar um pedalo velho de sua bicicleta velha para ceder para alguém que estava precisando. E aí, motivos para viver, razões para viver. E Deus deu para ele, como ele mesmo disse, que Deus vai me dar 10 vezes mais do que eu estou lhe dando, que era só um pedalozinho já velho, né, utilizado por ele na bicicletinha dele. Olha, não tome a decisão de viver agora, né, a decisão de viver agora, assim, sem pensar. Pense, eu tenho que tomar essa decisão de viver? Tenho. Por que eu tenho que tomar essa decisão? Por que eu faria isso? Então você vai encontrar. Tome essa decisão, né? Tome a decisão de buscar por que eu tenho que continuar vivo. Qual é o motivo que eu tenho para viver? Uma outra coisa é a questão da curiosidade. Quando a pessoa é curiosa, geralmente ele tem razão para viver, porque ele quer estar sempre aprendendo alguma coisa, ele está sempre buscando alguma coisa, sempre prestando atenção em alguma coisa, e aí ele encontra o motivo, e aí passa a vida para frente, e aí vai levando, né? Vai levando. Tem uma história de um homem que ele tinha uma grande fazenda com muito café plantado. E lá tinha uma ave, né? Uma não, centenas de aves que vinha comer o café dele. E ele estava se sentindo no prejuízo porque aquelas aves estavam comendo o café dele. Só que ele pediu uma licença às autoridades para eliminar aquelas aves, para matar aquelas aves, para deixar o plantio dele sossegado. Só que enquanto essa decisão saía na justiça, lá perante o órgão que ia dar a autorização, este homem teve uma curiosidade. Ele pegou as aves, de tanto comer café, elas também jogavam fora, né? Elas jogavam fora depois o café pela cloaca, pelas fezes dela. E aí o que esse homem fez? Ele pegou, deu uma limpada ali, tirou só os carocinhos de café
e teve a curiosidade de torrar aquele café, preparar o café e tomar o café. Gente, curiosidade. Esse cara descobriu a chave da riqueza. Esse cara começou, aí desistiu de pedir a licença para não matar mais os animais, as aves, e passou a plantar mais e mais café e estava desejando que essas aves viessem, várias, milhares, centenas de milhares viessem até o plantio dele, porque se tornou-se hoje um dos cafés mais caros que existe na terra, no mundo. E eu vou deixar essa para você, você vai na internet e procura, né? Procura lá, aves que comem café. Procura alguma coisa que você vai ver a história. Então esse homem surgiu a partir de uma curiosidade. Então Viktor Frankl também, ele utilizou aquele momento ruim que ele estava vendo como uma curiosidade. Como é que as pessoas conseguiam sobreviver, como outros não conseguiam, como uns conseguiam sorrir, outros conseguiam chorar. E aí foi, ele não desistiu. Uma outra coisa que você tem, que você pode ter, né, motivos para você viver, razões para viver, uma das coisas, vaidade. Gente, a vaidade é algo que, se for feito de forma maléfica, para querer humilhar as pessoas, para querer ser melhor do que os outros, não. Mas para você se manter inteiro, com o peso correto, com as taxas corretas, né? De glicose, de glicerídeo, de colesterol e assim vai, para você ter uma pele maravilhosa, meu amigo, não tem nada de mal para você andar bem vestido, para as pessoas lhe olharem e dizerem: que maravilha, cara, você está magnífico, rapaz, você está inefável. Porque a pessoa sente que você se vestiu não para humilhá-la, mas você está se vestindo para respeitá-la. É uma das coisas na minha cidade, quando tem casamento, é interessante, né? Tem casamento, aí a praça, tem uma praça na frente da nossa igreja matriz, e fica muita gente lá por longe. O que elas fazem ali? O que elas querem ali? Curiosidade. E querem ver também como é a roupa da noiva. Não é nem do noivo, não. Da noiva. Como é que a noiva se vestiu, como é que a noiva, né, se paramentou. Vaidade, mas uma vaidade gostosa, uma vaidade que não é maligna. Uma outra coisa que você pode ter razão para viver, a fé. Gente, aqui eu digo em alguns vídeos que eu tive problema de depressão, e foi pesado, não foi leve não. Mas algumas coisas que Frankl descobriu lá no campo de concentração, eu não conhecia esse livro ainda. Muitas coisas que ele descobriu lá, eu passei a descobrir sozinho. Né? Até minha esposa até aconselhou que eu fosse um psicólogo também, coisa desse tipo. Não, eu vou ver o que vai acontecer. Com o tratamento com o psiquiatra, medicação, né? Liberei um pouco do trabalho, né? Liberei, né? Para não ficar preocupado e sobrecarregado com trabalhos. Fui descansar, arrumei uma casinha, né, no interior, na natureza, no meio das plantas, no meio das aves cantando, aquela coisa mais linda. Eu fui para lá, ia para lá, voltava e deu certo. Mas uma das coisas que me fez, eu tenho certeza, de eu estar hoje aqui perante vocês, uma delas foi fé. Fé em Deus. Se Deus não me quer que eu faça besteira. Uma outra coisa foi minha família. Toda a família Ribeiro, família Linhares. Ribeiro por parte da minha esposa, Linhares por minha parte, que somos, no fundo ainda somos parentes ainda, porque é uma família chamada de Galinha d'Água e tem várias famílias que saíram de dentro dessa família. Então, uma delas foi a fé.
Ai, como eu me agarrei com Deus. Ai, quando era na conversa sempre com Deus, uma das coisas que eu fazia era entrar na história. Graças a Deus, como eu conhecia já a Bíblia, já tinha lido bastante, né? Praticamente posso dizer que li ela toda e já reli várias outras partes. E eu entrava naquelas histórias de Jesus indo para as cidades, fazer aqueles milagres, né? Fazer aquelas ressuscitação de pessoas, fazer aquelas homilias, vamos chamar de homilia. Então, foi a fé. A fé fez com que eu esteja aqui hoje. Então, essa fé, Frankl também utilizou para que conseguisse viver dentro daquele ambiente terrível. Mas ele tinha fé de um dia a guerra acabar e ele voltar para a sua família, para o convívio social. Ele nunca perdeu essa fé e por ele não ter perdido essa fé, deu certo. Ele saiu depois de 3 anos, né? E aí foi viver a vida dele, escrever, dar palestras, dar seminários, entrevistas, tanta coisa maravilhosa que ele fez, né? Muito obrigado por você ter existido, por você existir, Viktor Frankl. Muito obrigado. Muito obrigado. Você ajudou muito. Eu li seu livro, né? Minha família também. Alguns ainda não leu, mas somos muito, né? Então um lê, depois outro. Já emprestei para um amigo que é filósofo, gostou bastante também. Então, outra coisa que você pode ter para viver, para lhe ajudar a viver, é o espelho. Meu espelho, o meu espelho. Você não vai viver em torno do que as pessoas acham que você é, em torno do que as pessoas pensam que você é. Não, por favor. Se a gente for viver em torno do que as pessoas pensam da gente, acham da gente, a gente vai, com certeza, vai ficar igual aquele piolinho, né? Morrendo aos poucos. Você tem que olhar e se ver. Eu sou uma criatura de Deus, que fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer. Então é só você virar, né? Virar, mas não vire 360 graus não, vire só 180. Para você não voltar para o que era antes, você ter uma nova vida, ainda dá tempo. Leia bastante, né? Encare a verdade do seu olhar, Encare a verdade do seu olhar, não o olhar de outras pessoas. Encarem os seus pensamentos, não o pensamento de outras pessoas, que as pessoas possam querer para você, né? Então, olhar no espelho é permitir-se apreciar tudo o que se construiu até agora e valorizar esta obra chamada vida. Vida. Que tenham vida em abundância. Uma outra coisa que você pode ter uma razão para viver é o futuro. O futuro. Tá certo que Deus pede que a gente viva o dia de hoje, mas é viver no dia de hoje que eu vou chegar amanhã. É viver no dia de amanhã que eu vou chegar depois de amanhã. Então é vivendo a cada dia que eu vou chegando naquele futuro que está planejado, né? Muitas vezes por a gente, muitas vezes por Deus. Às vezes Deus muda tudo. A gente chega lá e Deus muda. Ontem foi uma coisa assim, antes de ontem, aconteceu um negócio comigo, né? Dormi, fui deitar e rezando, agradecendo a Deus que eu me deito só conversando com Ele. Eu vou conversando até eu adormecer. Enquanto eu não adormecer, eu vou agradecendo, vou fazendo oração e entregando, consagrando meus filhos, consagrando os amigos, consagrando até vocês do canal Zé Uniares. Eu oro por vocês, oro pela a escola que eu trabalho, oro pela rádio que eu trabalho, né? Trabalho voluntário numa rádio aqui na minha cidade, sou radialista profissional, graças a Deus, certo? Então eu vou orando pela família da empresa que meus filhos têm, todos os clientes, os fornecedores, as pessoas que trabalham. Então eu tenho que fazer isso. Então se olhe no espelho e valorize essa obra maravilhosa que é a vida, a morte. Deixa que Deus traga, que Ele vai trazer do jeito dele, que não vai machucar tanto quanto se você tirar, ou se uma doença vier como essa daí que tira assim de repente, bem que fica, né, uns dias lá no hospital e às vezes acaba não resistindo, como infelizmente nós já sabemos aí que tem mais de 44 mil pessoas no Brasil que não suportou
o peso da doença e foi a óbito. E para elas, eu peço, Pai, o seu braço, o seu abraço, Pai, a sua bênção, porque elas não conseguiram chegar lá. O Elis Oliveira, Deus lhe abençoe, meu filho. Vamos continuar, né? Vamos viver, vamos viver. E o futuro é isso, é você viver um dia a cada dia. Outra coisa é a missão. Qual é a sua missão? Você já descobriu? Você já sabe por que você nasceu? Você já sabe por que você existe? Você já sabe o que nós chamamos de vocação. Você já descobriu a sua vocação? A gente pergunta muito às crianças, né? O que você vai ser quando crescer? No passado, quando eu era criança, a gente ouvia muitas crianças dizer: você é doutor, você é padre, eu vou ser engenheiro. E às vezes eles dizem isso baseado em alguém que eles conhecem, porque eles são pequenos, eles vão muito ao médico, a mãe leva e ele acha bonito aqueles instrumentos, como ele está trabalhando, né, auscultando, olhando, né, a febrezinha, né, olhando o olhinho se está legal, se o sangue está bacana, se não tem anemia. Então eles acabam achando bonito, né, o vestuário do médico. Como eles também, eu tenho um sobrinho que quer ser engenheiro. Por que ele quer ser engenheiro? Porque o meu sobrinho, primeiro sobrinho, né, depois ele é sobrinho segundo, né? Não sei se você entendeu. Mas eu tenho um sobrinho que ele é engenheiro e é padrinho dele, desse garotinho. Então, porque o padrinho é engenheiro, ele quer ser engenheiro. Olha só o que a gente repete sempre: ande com os sábios e você será sábio. Então é isso. Então, futuro. O dia de amanhã só a Deus pertence, mas o dia de amanhã vai ser feito com o que nós fizemos hoje. Então, qual é a sua missão? Você já descobriu qual é a sua missão, né? Sua missão, gente. Todos nós somos diferentes. Se for feito um teste de DNA em você, não vai dar igual a ninguém deste mundo. São 7,5 bilhões de pessoas, mas não vai dar igual ao seu. De jeito nenhum. E eu gostaria de fazer uma leitura para vocês que Viktor Frankl, depois que saiu, ele deu muitas entrevistas, foi escrever muitas coisas, né? Então ele diz aqui, ó, Viktor Frankl relata um momento em que ele seria levado a um caminhão, né, para ser possivelmente libertado. Ele conta, né, no livro ele fala sobre isso, que tinha caminhões que iam levar as pessoas para um outro local. E muita gente feliz achando que iam ser libertos e corriam e queriam ir. Mas Viktor Frankl bateu no coração dele aquela coisa: não posso sair daqui. Tá certo, se eu sair eu vou ser libertado, vou voltar para a minha vida, voltar para a vida da minha família. E esse povo que está aqui ainda sofrendo? Esse povo que não tem ninguém para orientar eles? Ele se sentiu talvez como Jesus, olhando para um povo, ovelha sem pastor, e ele ficou: não vou não. Ele poderia ter ido, mas ele decidiu: eu não vou, eu vou ficar aqui. Sabe o que aconteceu, gente? Esses caminhões que saíram não era para libertar as pessoas que iam naquele caminhão. Aquele caminhão levou o pessoal para um trem onde lá estavam outras pessoas e outras, e eles mataram a todos. Sobrou ninguém para contar a história. A história foi contada porque depois algum soldado acaba liberando a história. Ele não foi. Caridade. Ele usou da caridade. Ele pensou primeiro nos seus coleguinhas, nos seus amigos que ele já tinha feito ali naquele campo de concentração. Então ele não foi. E aí depois soube que mataram a todos. E logo, com pouco tempo depois, a guerra acabou e ele foi liberto. Olha só, caridade. E eu quero terminar dizendo para vocês: não importa quantas razões você tenha para tirar sua vida, não importa. Quantas razões você tem, não importa a quantidade. Que eu sei que tem muita gente que tem razões. Ah, mas é por isso, é por aquilo, é não sei o quê. Não importa, eu não quero saber quantas razões você tem para fazer isso. Agora eu queria que você lembrasse, quero lembrar você. Você só precisa de uma razão para se manter vivo. Só uma para se manter vivo. Para morrer você deve ter muitas, muitas. Mas para viver, somente uma.
só vai precisar de uma. E talvez seja a paz de Cristo. Talvez seja... Você vai decidir, você vai pensar, você vai ver, ouvir novamente o nosso vídeo e vai repensar em todos os itens que a gente conversou. Só sei lhe dizer com certeza que Jesus morreu na cruz. Estive lendo agora, gente, à tarde, como foi aqueles pregos, que não é na mão, não foi pregado na mão. É pregado aqui, onde tem vários tendões, você pode observar, você pode pegar em seu braço, você vai sentir, tem vários tendões aqui, então eles pregaram exatamente onde os tendões passam. Para quebrar os tendões, para a mão ficar sem, certo? Quebrando os tendões, a dor, eu já vi na faculdade um médico uma vez, né, um professor falando sobre isso, um localzinho vazio que tem aqui que dá para passar exatamente nos tendões, que diz que a dor é terrível. E depois pregaram os pés, 2 pés, para que ele não pudesse ficar trocando de pé, ficar só num pé só. E acharam pouco, ainda meteram a lança ainda no seu lado. E ele suportou todo o pingo de sangue por nós, caindo. Pinguinho por pinguinho. Até que não existia mais nada. Só água. Água. Que é a água do nosso batismo. Oh, Deus maravilhoso. Caminha conosco. Eu te agradeço. Caminha conosco.